Olá, irmãos. A Igreja Cristã Nova Vida Macaé, através do SEC, o Centro de Estudo Cristão, está nos oferecendo uma oportunidade muito boa de conhecermos os livros do Novo Testamento. Eu quero, de novo, convidar você a vir comigo para que nós possamos estudar mais um livro do Novo Testamento. Hoje falaremos a respeito da segunda carta de Pedro. Uma carta interessante, profunda e que eu tenho certeza que vai te abençoar e vai falar muito ao seu coração. Vem comigo então, irmão. Bom dia, irmãos. Continuamos a nossa caminhada pelos livros do Novo Testamento e chegamos à segunda carta de Pedro, que, como nós já vimos, é uma das 8 cartas gerais, além das 13 cartas do apóstolo Paulo, que nós já estudamos. E hoje nós faremos um estudo dedicado a essa segunda carta de Pedro. Simão Pedro, que ele mesmo se autodenomina na abertura da sua segunda carta como servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. É assim que o apóstolo inicia essa segunda carta, e é interessante nós observarmos que ele fala a respeito de fé valiosa. E para aqueles que assistiram à nossa primeira aula, referente à primeira carta de Pedro, devem lembrar-se de que o apóstolo, naquela carta, ele faz várias referências a essa palavra valiosa, precioso. Por exemplo, na primeira carta, ele menciona também essa fé valiosa, fala sobre o sangue precioso de Jesus Cristo, fala sobre a pedra angular preciosa, que também é o Senhor Jesus. E ele reforça aqui, na sua segunda carta, lá no capítulo 1, no verso 4, que existem preciosas promessas para todo aquele que crê. É assim que o apóstolo inicia a sua carta. E é importante a gente verificar que esta carta, assim como a primeira, ambas as cartas foram escritas pelo apóstolo Pedro, Simão Pedro. E isso pode ser conferido lá no capítulo 3, no verso 1, quando ele diz: amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Precisamos lembrar que se na primeira carta Pedro escreve na tentativa de animar e fortalecer aqueles cristãos que viviam sob perseguições e sob provações, e ele tinha o claro objetivo de consolar aqueles irmãos. Nessa segunda carta, nós vamos verificar que o grande objetivo de Pedro é prevenir aqueles irmãos contra os falsos mestres e suas doutrinas corrompidas. Pedro alerta aquela comunidade que o perigo estava dentro da igreja, com a infiltração, com a tentativa de falsos mestres ensinarem doutrinas que nada tinham a ver com a doutrina do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Novamente, a gente precisa reforçar que essa carta
ela é escrita aos eleitos de Deus, como Pedro se referiu àqueles judeus cristãos que, devido à perseguição, tinham sido dispersos por aquelas regiões além de Jerusalém, além da Palestina, além da Terra Santa, e viviam na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, como nós lemos semana passada, na primeira carta, no capítulo 1, verso 1. É para essas mesmas pessoas que o apóstolo dedica essa segunda carta. Nessa epístola, Pedro enfatiza o conhecimento adquirido no Senhor em contraste com os ensinos dos falsos mestres daquela época. No versículo 12 do capítulo 1, encontramos a seguinte afirmação do apóstolo: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Pedro faz questão de reafirmar verdades, faz questão de reforçar doutrinas para aquela comunidade, a fim de que eles pudessem resistir àqueles falsos ensinos que estavam sendo introduzidos na comunidade pelos falsos mestres. E o crente, assim como naquela época, também nos dias de hoje, precisa ter mais coragem moral do que física para resistir a esses ensinos. Defender a verdade é muitas das vezes, na maioria delas, mais difícil do que entrar num combate realmente. Nós lembramos de alguns personagens da Bíblia que, resistindo às investidas, resistindo a todas as forças contrárias à sua fé, eles mostraram a sua posição de verdadeiros homens de Deus. E nós podemos lembrar, por exemplo, de Josué, de Daniel, de Neemias, que quando enfrentaram obstáculos, enfrentaram homens que tentaram tirá-los do seu curso, do seu alvo, resistiram e venceram. Essa epístola de Pedro, ela nos ensina a viver em santidade, sob a perspectiva da segunda volta do Senhor Jesus. Lá no capítulo 3, no verso 11 e 12, nós lemos: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro reforça essa necessidade de que o cristão precisa viver todos os momentos da sua vida, sejam os bons momentos, sejam os momentos de adversidade. E nós precisamos lembrar que Pedro, inclusive, ele utiliza parte, por exemplo, na sua primeira carta, do Salmo 34, que é um salmo que reforça essa ideia de que as adversidades, elas existirão na vida do justo ou do injusto, mas que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Passaremos dificuldades, teremos também momentos de alegrias, de felicidade, mas em todo momento devemos procurar viver uma vida santificada, em santidade. Ao estudar essa carta, nós vamos perceber quanto é importante preservar a doutrina de Cristo
E Pedro exorta aqueles irmãos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lá no capítulo 3, verso 18, ele afirma: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento de Cristo é a nossa maior arma, irmãos. E essa arma é poderosa para vencer as falsas doutrinas que até hoje, e nós sabemos disso, tentam de todas as formas tirar o brilho do Evangelho do Senhor. Esse conhecimento de Cristo só é possível através do estudo da sua palavra. Esse conhecimento que você lê aqui na segunda carta, nada mais é do que as verdades reveladas através da palavra a respeito do Senhor Jesus e dos seus ensinos. O conhecimento superficial dessa palavra produz na realidade cristãos superficiais também. Não é o que você crê que lhe dá força, mas é em quem você crê. E essa palavra reforça a ideia do Criador, do Salvador, do Deus presente, do Deus preocupado com a vida de cada uma de suas criaturas. E o cristianismo precisa de princípios doutrinários que garantam a retidão da conduta de cada um de nós. E se você é, hoje, já um estudante dessa palavra e tem buscado o conhecimento do Senhor Jesus e tem buscado entender as doutrinas expostas na sua palavra, a minha pergunta para você é: como você tem aplicado essa doutrina na sua vida pessoal? Essa é uma resposta que cada um de nós precisa responder. Precisamos saber que, como eu falei no início, essa carta, essa segunda carta, ela pertence ao grupo das epístolas gerais. Ela foi escrita por Pedro entre os anos 60 e 68 depois de Cristo. O local onde ela foi escrita é Roma. E, como falamos antes, o foco, a direção dessa carta é para aqueles judeus cristãos que viviam fora de Jerusalém e eram judeus da dispersão. Na leitura mais cuidadosa dessa carta, nós podemos perceber que nesses 3 capítulos, Pedro vai falar a respeito da fé cristã, dos falsos mestres, e foca bastante conteúdo em cima desse assunto, e também vai falar a respeito da volta de Cristo. No capítulo 1, ele vai falar sobre santidade. Se nós examinarmos com cuidado, vamos perceber que nós vamos encontrar uma matemática bíblica aqui nesse capítulo 1. Então, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, nós vamos encontrar a expressão, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua vida. E aí, Pedro vai dar 7 passos que precisam ser cuidados, que são necessários de atenção por todo cristão, para que nós possamos ter uma vida fundamentada na fé, mas que cresça em direção a um amor pleno. Precisamos acrescentar, portanto, somar. Nessa carta também, nós vamos ver a respeito da multiplicação. Então, no verso 2, Pedro vai dizer: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. E a pergunta que eu faço para você você quer ter
paz e graça multiplicadas na sua vida? Certamente a resposta sua é: claro, Renato, eu quero. Então nós precisamos perceber que a receita está aqui no versículo 2, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Essa é a fonte de paz e essa é a fonte de alegria. Mas nós também podemos perceber que o Pedro, ele fala a respeito de subtração. Lá no capítulo 1, no verso 9, ele vai falar: todavia, se alguém não as tem, não tem mais, perdeu, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Pedro aqui está falando sobre aquelas 7, vamos chamar 7 virtudes, que são importantes na vida de todo cristão, que nós falaremos um pouquinho mais à frente. Nessa carta, a gente pode notar que Pedro faz questão de se autodenominar testemunha ocular de tudo o que Jesus fez e pregou. Ele em Atos 4, versículo de número 20, ele faz uma afirmação muito interessante quando ele diz: pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Pedro não estava repassando para aqueles irmãos daquelas comunidades impressões suas ou algo que ele tinha simplesmente ouvido de alguém. Não, ele foi testemunha ocular de Jesus Cristo, dos seus ensinos. E por isso ele tinha autoridade para escrever tudo que escreveu, reforçando essas orientações para aqueles irmãos. Ele deixa claro que ele tinha sido testemunha ocular, por exemplo, naquele momento lá no Getsemane, no monte, quando ocorreu a transfiguração. E ele também deixa claro no final do capítulo 1 que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, de achismo. Não. Antes disso, ele diz que jamais a profecia teve origem em vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pedro aqui está invocando a memória daqueles judeus que conheciam as Escrituras e conheciam o que os profetas tinham falado a respeito de Cristo no passado. Ele invoca essas verdades e ratifica essas verdades dizendo: eu fui testemunha ocular e por isso eu posso orientar cada um de vocês. No capítulo 2, ele também vai falar a respeito dos falsos mestres, do aparecimento, da influência e da ruína desses falsos mestres. Precisamos lembrar que assim como Pedro, como Paulo, como Jesus, o próprio Jesus, Pedro nos advertiu contra esses falsos mestres. Nós vamos encontrar no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 19, uma lista negra de quais são as principais características desses falsos mestres. Há aqueles que reconhecem Jesus como mestre e não como salvador. E por isso nós, quando ouvimos falar a respeito de Deus, e hoje é muito fácil isso quando ligamos a nossa televisão, por meio da internet, temos várias pessoas se dizendo mensageiros de Deus. Nesses momentos nós precisamos fazer um teste, ou pelo menos 3 testes, para verificar se essas pessoas falam realmente
a respeito de Deus. Precisamos fazer o teste do sangue. Pregador que prega em nome do Senhor, em nome de Deus, e não fala a respeito do sacrifício da cruz, não fala a respeito do precioso sangue. Lembram de Pedro? Pregadores que não falam a respeito desse precioso sangue derramado pela tua vida e pela minha vida, não merecem credibilidade. Precisamos também fazer o teste de popularidade. Nós vamos ver que Pedro chama atenção a respeito de que esses homens, com seu bonito discurso, arrastam atrás de si multidões. E nós hoje em dia, no nosso tempo, nós temos visto seguidores de profetas, de mensageiros de um evangelho mentiroso. Nós precisamos também fazer o teste da popularidade e o teste do vocabulário, para ver se tudo que se fala tem respaldo na palavra. A palavra, como nós dissemos antes, é a fonte do nosso conhecimento. Precisamos ser idênticos àqueles nossos irmãos, aqueles cidadãos da cidade de Bereia. Não sei se os irmãos ainda lembram, né? Que quando Paulo pregava para eles, lhes dava informações a respeito do Evangelho, aquelas pessoas conferiam nos escritos, nas Escrituras, para ver se aquilo de fato é verdade. Mas Pedro também, na sua carta, no capítulo 3, ele vai falar a respeito da esperança que há em Jesus Cristo. Falsos mestres negam a divindade e o poder de Jesus. Ironizavam, e você pode ler isso lá no capítulo 3, aqueles homens ironizavam o momento da volta de Cristo. Será que não está demorando demais? Nós podemos notar também que Pedro, ele vai falar a respeito do desaparecimento dessa terra e do surgimento de novos céus e nova terra. Está lá no versículo 13 do capítulo 3. Mas quais devem ser, por exemplo, quando lemos a respeito do dia do Senhor, aqui no capítulo 3 dessa carta, quando fala a respeito de que os céus desaparecerão, que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, que com grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. A imagem que Pedro passa através desse seu relato é uma imagem de destruição. E a pergunta que nós devemos fazer é: de que modo eu olho para essas afirmações e me comporto? Com medo, talvez? Não podemos, irmãos, porque há uma promessa. Quando lemos no versículo 14, Pedro dizendo: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Essa deve ser a nossa atitude, permanecermos firmes, aguardando o grande dia da volta do Senhor. Pedro anuncia na sua carta, nessa segunda carta, o caráter do crente, a luta contra os falsos mestres e a esperança da volta do Senhor Jesus. Ele testifica nessa sua carta o princípio da inspiração das Escrituras. Conforme lemos há pouco, ele lá no capítulo 1, versos 20 e 21, fala que as Escrituras foram feitas, foram registradas por homens inspirados por Deus. Você crê nisso? Precisamos lembrar que a nossa fé é a base, é o início
é o alicerce sobre o qual fundamentaremos tudo aquilo que cremos. E a nossa fé em Cristo, a nossa fé no Salvador, a nossa fé naquele que veio, existiu como homem, mas o seu corpo não é mais encontrado em uma sepultura, porque ele ressurgiu. Essa é a verdade. E é nisso que precisamos firmar a nossa fé. A segunda epístola, ela é motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre essas verdades. Ele estava certo de que não viveria por muito tempo. Nós encontramos isso no capítulo 1, verso 14, onde ele diz: porque sei que em breve eu deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas ele não queria ir sem antes deixar para os seus leitores a lembrança da verdade após a sua morte. E no versículo 15 ele diz: eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar-se destas coisas. Um homem preocupado em ajudar a alicerçar a fé daqueles homens. Desejava que seus leitores lembrassem a verdade após a sua morte, especialmente em relação àqueles falsos profetas. O capítulo 1 de 2 Pedro é um resumo da doutrina de Cristo. Lá nós vamos ver a respeito dos versos 1 a 14, a respeito do conhecimento de quem é Cristo. E dos versículos 15 a 21, dos fundamentos da fé em Cristo. Ele, em sua carta, no capítulo 3, como falamos, ele alerta contra esses falsos mestres que seriam reconhecidos por uma vida corrupta e pelo abuso das doutrinas da graça, tornando a liberdade em libertinagem. Eles encontrariam uma prova clara da verdade das Escrituras no cumprimento das profecias e no testemunho pessoal dele mesmo, de Pedro. E aqui seria importante a gente observar que no capítulo 2, no verso 1, por exemplo, ele faz uma referência ao Antigo Testamento quando ele diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. E depois ele conclui dizendo: como também surgirão entre vocês falsos mestres. E Pedro usa algumas figuras dos falsos mestres relacionadas com a história daquele povo, registrada nas Escrituras no Antigo Testamento. E também utiliza-se de algumas metáforas para falar a respeito desses falsos mestres. Sobre o Antigo Testamento, ele usa a figura, por exemplo, dos anjos rebeldes. Você vai ver isso no capítulo 2, verso 4. Ele vai falar também a respeito da geração de Noé, no versículo 5. Ele vai mencionar Sodoma e Gomorra, no verso 6. E vai falar também de um profeta, Balaão, lá no versículo 15. Ele se utiliza, como eu falei, também de metáforas. Por exemplo, lá no versículo 13, ele vai falar que aqueles homens receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. E aí ele diz: eles são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres. Lá no verso 17, ele diz que esses falsos mestres são fontes secas, não servem para nada. Lá no verso 17 também, ele os chama de névoas impelidas. Nós precisamos perceber que nesse capítulo 2, do versículo 3
ao versículo 19, Pedro vai apresentar várias características a respeito desses homens. Você pode observar aí na sua Bíblia, por exemplo, no versículo 3, Pedro vai dizer que aqueles falsos mestres eram cobiçosos. No verso 9, ele vai dizer que aqueles homens eram ímpios. No verso de número 10, ele vai dizer que eram insolentes e arrogantes. No verso de número 12, ele vai chamar aqueles homens de criaturas irracionais. No verso 2, 14, ele usa a expressão tendo os olhos cheios de adultério. Eram também homens extremamente gananciosos, também está no versículo 14. Eram vaidosos no versículo 18 e corruptos no versículo 19. Agora, algo que é importante a gente perceber sobre o comportamento desses falsos mestres e que Pedro chama a atenção daqueles homens e de nós também. Primeiro é que aqueles homens estavam dentro da igreja. Pasme. Ele diz, no passado surgiram falsos mestres no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esses homens, segundo Pedro, terão muitos seguidores. Lá no versículo 2, Pedro fala que eles difamarão o caminho da verdade. Lá no versículo de número 3, ele diz que tais mestres explorarão com histórias que inventaram a muitos. Queridos, parece que Pedro está escrevendo para os nossos dias. Esses homens, uma característica do comportamento desses homens é que eles eram impulsionados e são impulsionados pela sua carne. Isso você vai encontrar lá no verso 10, onde Pedro diz, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Esses homens também, como eu falei, eles não têm respeito pelas autoridades. Esses homens falam mal do que não conhecem, vivem em completa devassidão, convencem os instáveis na fé de seus discursos. Perigo, irmãos. E eles extraviam-se na injustiça e provocam desejos libertinos e seduzem os fracos. E eles fazem falsas promessas de liberdade. Você vai encontrar todas essas características e comportamentos lá no capítulo 2, desde o versículo 1 até o versículo 19. Os falsos mestres estão tão presentes nos dias de hoje quanto na época de Pedro. E aí uma pergunta que devemos nos fazer é: em quem temos buscado razão para a nossa fé? Nos falsos mestres ou temos buscado nas Escrituras? Às vezes nos seduzimos com palavras bonitas. Lembro do que eu falei do teste do vocabulário, né? Palavras bonitas, palavras que chegam a impressionar,
mas que quando confrontadas com a palavra de Deus, não têm sentido e não encontram razão. Precisamos, irmãos, lembrar que o dia do Senhor é uma realidade. Pedro faz questão de dedicar o capítulo 3 de sua carta para falar a respeito desse dia tão impactante, tão maravilhoso, que não tem hora marcada. E por conta disso, aqueles falsos profetas zombavam e ridicularizavam os que criam no Evangelho, afirmando, você pode ler comigo lá no versículo 4 do capítulo 3, o que houve com a promessa da sua vinda? Eles perguntavam. Jesus não viria? Por que não veio? E Pedro, ele faz questão de dizer, de escrever, que nós não podemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas ao contrário, Ele é paciente com vocês, amém, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o tempo da grande oportunidade. Esse é o tempo aceitável do Senhor. Eu não sei quem são aqueles que assistirão este vídeo, mas o desejo do meu coração é que, se você ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, e que porventura você nunca tinha ouvido falar de que o Senhor Jesus voltará de novo, assim como um dia Ele veio, e que Ele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, e estas promessas já se realizaram. As mesmas promessas feitas por aqueles homens, e também pelo próprio Cristo, quando aqui esteve, e por seus apóstolos, é de que um dia o Senhor voltará. E que você que está me escutando, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, como o único Senhor, como o verdadeiro Senhor, como aquele que morreu e derramou sangue precioso para salvar você e a mim de nossos pecados. Que possamos, nesse momento, aproveitar para nos arrependermos, pedir perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados e dizermos que cremos no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Pedro fala que Deus trará seu juízo sobre o mundo e sobre os pecadores que não se arrependeram. Lá no capítulo 3, nos versos 5 e 7, você vai encontrar essa afirmação. A vinda do Senhor não demora, segundo a perspectiva de Deus, como lemos. Até a volta, o tempo é de arrependimento. O Senhor voltará de forma repentina. O Senhor Jesus deixou também para nós, através de Mateus, lá no capítulo 24, esta mesma afirmação. Ele voltará de forma repentina. A volta do Senhor culminará com a destruição da terra. Muitos não creem dessa forma, mas é isso que a palavra diz. Jesus exige que os crentes o aguardem em santidade. E é por isso que no versículo 14, Pedro diz para que nós possamos nos empenharmos para sermos
encontrados pelo Senhor naquele grande dia, de forma imaculada, inculpáveis e em paz. Precisamos, irmãos, lembrar que Pedro aconselha os cristãos a que sejam diligentes e santos. Ele apela para que os irmãos lembrem dos ensinamentos do apóstolo Paulo como confirmação das suas próprias ideias. Ele deixa isso registrado, isso é interessante a gente perceber no capítulo 3, nos versos 15 e 16, quando ele diz que tem em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Aleluia. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, e com a sabedoria que Deus lhe deu. Então ele usa esse argumento, dizendo que Paulo, que também teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, já havia escrito para eles a respeito dos falsos mestres e dessa necessidade de santidade. A autoridade de Paulo, portanto, é comprovada como apóstolo do Senhor, identifica a mensagem única pregada por todos os apóstolos. É muito importante, irmãos, nós observarmos, quando lemos as cartas de Paulo, quando lemos as cartas de Pedro, de João, que estudaremos à frente, que todas as mensagens convergem. Elas não são dissociadas, mas elas estão focadas no verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu queria concluir esta palavra dizendo que quando lemos a segunda carta, nós aprendemos várias coisas que Pedro aconselhou aqueles cristãos daquela época, apelando para os ensinamentos, por exemplo, de Paulo, para que eles pudessem ser diligentes e santos. Ele alertou para os ensinos distorcidos por homens indoutos e com o fim de justificarem as mais perniciosas práticas que adotavam. E Pedro termina a sua epístola com uma exortação para a perseverança na verdade e o crescimento na graça e, de novo, no conhecimento do Senhor Jesus. Eu queria encerrar esse estudo lendo para você o versículo 18 do capítulo 3 dessa preciosa carta, que diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram essa aula e que ela possa ser útil para que você possa, aconselhado por Pedro, se manter diligente, perseverante e buscando uma vida de santidade com Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.